Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Clemilda Vieira, professora de Química Orgânica da escola, nossa querida e amada Química 1. Na aula de hoje, eu vou fazer para vocês uma revisão de isomeria óptica. Como vocês sabem, nesse momento, nesse período, estamos estudando na segunda série isomeria. Já falamos de isomeria plana, já falamos de isomeria geométrica, já aconteceram algumas revisões desses dois tipos de isomeria, e agora chega o momento de revisarmos os pontos principais trabalhados na isomeria óptica. Ó, vocês estão vendo aí na tela de vocês a página inicial do capítulo 14 do volume 3 do livro adotado, do livro didático, Química na abordagem do cotidiano. Eu vou utilizar esse capítulo, que faz parte dos estudos de vocês, para fazer a minha revisão. Por quê? Primeiro porque fica mais fácil de você acompanhar a revisão, os tópicos principais, que você tem o seu livro lá, tem um livro aí em mãos. Segundo, se você já leu esse capítulo e em alguns momentos surgiram dúvidas, alguns pontos você não compreendeu, como eu vou explicar agora, olhando para o capítulo, mostrando para você o capítulo, então provavelmente você vai sanar essas dúvidas. E se você ainda não leu, espero estimular você a ler, né? E muito importante esse assunto. Se você for ler agora e aparecer alguma dúvida, você vai lembrar lá da minha voz. Olha, a professora falou, me explicou isso aqui. Vou lembrar direitinho que vai dar certo, vou conseguir entender, tá bom? Muito bem. Você vê aí, abrindo o capítulo 14, você vê folhas de hortelã. Por quê? O que tem a ver com isomeria óptica? Essa imagem. Meninos, um dos componentes das folhas de hortelã, chamado carvona, tá aqui a estrutura dela, ó. Um dos componentes dessas folhas apresenta isomeria óptica. Note. Inclusive, para diferenciar uma da outra, olha, existem duas substâncias com o nome carvona, dois isômeros ópticos com o nome carvona. Colocam menos, coloca o mais aqui na frente. Mas lá adiante, eu vou explicar para vocês o porquê desse menos e o porquê desse mais. Olha, existem dois isômeros ópticos da carvona, sendo que um deles é o que confere o sabor, o odor característico à hortelã, e o outro apresenta um aroma completamente diferente e está presente nas sementes de cominho. Ah, tá certo, professora. Mas me diga uma coisa. Como é que eu vou saber que essa e outras moléculas, né, que você vem a me apresentar, possuem atividade óptica, apresentam atividade óptica? Muito simples, meninos. Todas as moléculas que possuem isomeria óptica, elas são assimétricas. E o que é uma molécula assimétrica? Vamos lá. É uma molécula que não possui plano de simetria. O que é um plano de simetria? Ó, observe aqui. Você tem esses três objetos, a esfera, a caixa e a cadeira. Note, se você traçar um plano assim, você consegue dividir esses objetos, né, em duas partes iguais. Então, isso quer dizer que você encontrou um plano de simetria. Agora, observe aqui. Se for tentar aqui dividir a mão, essa mão aqui, em duas partes iguais, ó, eu não consigo traçar um plano de simetria, ou seja, um plano que eu consiga dividir a mão em duas partes iguais. A mesma coisa para o sapato, a mesma coisa para essa cadeira. Então, a gente diz que esses objetos, que esses itens aqui são assimétricos. Já esses itens têm plano de simetria, são simétricos, ok? Muito bem. Então, do mesmo jeito que esses objetos são assimétricos porque não têm planos de simetria, as moléculas que apresentam isomeria óptica também não têm plano de simetria, são moléculas assimétricas. Aí você fala assim, ó, tá aqui, tem dois exemplos aqui para vocês, certo? Essa molécula, ela é uma molécula assimétrica. Eu não consigo ter um plano de simetria para ela. Eu não consigo dividi-la em duas partes iguais. Uma característica interessante das moléculas assimétricas, né, das estruturas assimétricas, é que, no caso aqui dessas duas moléculas, ó, molécula 1, molécula 2, observe que uma é a imagem da outra.
uma é a imagem especular da outra, ou seja, uma é a imagem da outra no espelho, por isso que a gente fala imagem especular. E elas não se sobrepõem, ó. Se você arrastar uma e tentar colocar sobre a outra, como é o caso que eu estou fazendo aqui, ó, arrastar uma, colocar sobre a outra, ó, elas não são sobreponíveis, é a expressão que a gente utiliza, ó, aqui não se encaixa, aqui não se encaixa. Isso significa que isso é um par de isômeros ópticos e que essas duas moléculas são assimétricas, tá certo? Um par de isômeros ópticos é denominado um par de enantiômeros ou enantiomorfos, ó. Tem outros nomezinhos aqui, tá vendo, ó? Enantiômeros, enantiomorfos. O nome mais atual é enantiômero, mas eu posso chamar também enantiomorfos, posso chamar enanciômeros, posso usar a expressão mais antiga aqui, que eu posso denominá-los de antípodas ópticos. Então, essas duas moléculas aqui, elas são assimétricas, então isso aqui representa um par de isômeros ópticos, ou seja, um par de enantiômeros, um par de enanciômeros, um par de enantiomorfos, um par de isômeros ópticos, certo? Tudo bem, professora. Já aprendi que para que uma molécula apresente isomeria óptica, ela precisa ser assimétrica. E uma molécula é assimétrica quando não tem plano de simetria. Aprendi também que um par de moléculas assimétricas, né, que apresentam a mesma fórmula estrutural, a mesma fórmula molecular, mas fórmulas espaciais diferentes, elas se relacionam como se fosse um par objeto-imagem. E elas representam um par de enantiômeros, um par de enantiomorfos, ou um par de enanciômeros, ou um par de antípodas ópticos. Ótimo, tá bom? Agora me diga uma coisa, professora. Na prova, como é que eu vou saber que uma molécula é assimétrica? Nas provas que eu vou fazer, eu vou ficar lá virando o papel para um lado e para o outro, tentando dividir a molécula em duas partes iguais. É assim que funciona? Não, não. Não se preocupem, a gente vai passar todas as informações para vocês, todas as dicas para você saber reconhecer uma molécula assimétrica, tá certo? Muitas vezes não precisa nem colocar na fórmula espacial, você consegue identificar mesmo a molécula estando na sua representação plana, você consegue identificar que ela é assimétrica, ok? E, portanto, apresenta isomeria óptica. Um dos casos, o caso mais comum, mais cobrado, tanto em provas de vestibulares, como às vezes as provas também da escola, é o caso da isomeria da molécula assimétrica, porque possui o carbono assimétrico, possui o carbono quiral, certo? E o que é um carbono assimétrico, um carbono quiral? É um carbono, tá certo? Que faz 4 ligações simples, como é o caso aqui, ó, com 4 átomos ou 4 grupos de átomos diferentes entre si. Não esqueça que esse carbono assimétrico pode ser chamado também de carbono quiral, centro quiral ou centro estereogênico, tá bom? Então, primeira situação, eu sei que uma molécula é assimétrica quando ela apresentar carbono assimétrico, tá? Mais adiante, nós vamos ver assim, umas particularidades a respeito dessa informação que eu passei para vocês. Mas, a princípio, teve carbono assimétrico, então a molécula é assimétrica, certo? Também vou apresentar para vocês mais adiante estruturas que são assimétricas sem ter carbono assimétrico. Mas pode ficar tranquilo, vai ficar fácil de você reconhecer. Ok, olha, por exemplo, essa molécula aqui, ela é assimétrica. O carbono, olha, tá vendo a setinha aqui? Carbono, esse pretinho aqui, grafite, né? E você tem, ele faz 4 ligações simples com 4 grupos de átomos diferentes. Olha, esse aqui já não é assimétrico, porque ele tem 2 grupos idênticos aqui, tá certo? Uma dica legal, meninos, ó, CH2, CH3 não são carbonos assimétricos, tá certo? Então, quando você está analisando sua estrutura lá para descobrir se aquela molécula tem ou não tem carbonos assimétricos, quantos carbonos assimétricos tem naquela estrutura, porque pode ser que uma estrutura tenha 2 ou mais carbonos assimétricos. Então, se for CH2, CH3, você já descarta. Outra dica, que inclusive está aí no capítulo 14 do livro de vocês.
o carbono insaturado. Aquele carbono que apresenta ligação dupla ou tripla, ele também não é assimétrico, porque a gente viu que o carbono, para ser assimétrico, ele precisa ser tetraédrico. Ele tem que fazer 4 ligações simples, tá certo? Ok. Vou mostrar para vocês agora, olha, a molécula do butan 2-ol, vocês estão vendo que essa molécula apresenta carbono assimétrico, estão vendo? Ó, a gente costuma representar, quando a gente quer destacar o carbono assimétrico, a gente costuma utilizar o asteriscozinho. Estão vendo? Ó, esse carbono é um assimétrico. Ó, esse grupo é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Ó. Estão vendo? Então, a molécula do butan 2-ol é uma molécula assimétrica. Como ela tem um carbono assimétrico, ela existe de duas formas diferentes, que a gente chama de 2 estereoisômeros ópticos. É o nosso conhecido, né, já conhecido, par de enantiômeros, de enantiomorfos, de antípodas ópticos, de enantiômeros, tá? Estão aqui representados. Note, está aqui o carbono assimétrico no centro. Aí eu coloquei no livro, né? Aparecem essas esferazinhas representando uma delas a hidroxila, a outra o CH3, tá aqui, ó. A outra o C2H5, para não colocar CH2 e CH3, ele abreviou o C2H5. E o outro o hidrogênio. Olha aqui, ó. Professora, se pedirem para mim para desenhar o par de enantiômeros correspondente dessa molécula do butan 2-ol. Ora, faça a primeira aqui. Imagina aqui o espelho, ó. Desenha a imagem dela que você tem um par de enantiômeros. Professora, não necessariamente não é muito confortável ficar desenhando essas estruturas 3D no papel. Eu não tenho essa habilidade, eu não gosto de fazer. Tem uma outra forma? Tem sim, meninos, uma forma mais prática. Ó, uma maneira mais prática é você fazer a projeção da estrutura 3D no plano. Tá aqui, ó. Essa molécula aqui está projetada aqui, ó. Essas cunhas achuradas aqui, elas significam os grupos, elas representam os grupos as ligações dos grupos que estão vindo da nossa direção, estão vindo para frente. Essas cunhazinhas pontilhadas representam os grupos que estão indo para trás, estão saindo do plano, aqui da tela do computador, e indo para trás. Não entendi, professor. Ok, então vamos lá explicar novamente. Você tá aqui a sua estrutura, né? Você tá aqui na frente dessa estrutura. Você tá vendo, ó, note quem foi que ele colocou aqui na horizontal, C2H5 e OH. Você tá vendo, ó, esses dois grupos estão vindo na sua direção. Esses dois grupos aqui, ó, o H, o hidrogênio, não é um grupo, o hidrogênio e o CH3 estão se distanciando de você, estão se afastando de você. Então, os grupos que na fórmula 3D estão para frente, você coloca na horizontal e você usa essa cunhazinha achurada para representar os grupos que estão saindo do plano, vindo na sua direção. Os grupos que estão indo para trás, você coloca na vertical e você usa a cunha achurada para representar, para indicar que eles estão se afastando de vocês, que eles estão indo para trás do plano. Tá certo? Olha, novamente, para eu saber quem é qual é a representação do enantiômero dessa molécula, ó, imagino aqui que aqui é um espelho e faço o desenho dela no espelho, tá certo? Ok. Tem uma forma ainda mais prática que eu particularmente prefiro, meninos, que é a projeção de Fischer. Olha a projeção de Fischer como é fácil. Você coloca aqui duas retinhas perpendiculares, aí o carbono assimétrico, esse daqui, é a interseção entre as duas retinhas. Os grupos que estão para frente, ó, estão vendo aqui, ó, são esses que estão aqui. Os grupos que estão para trás são os que estão na vertical. Tá certo? Se você quiser, se for melhor para você, você pode colocar na vertical aqui os grupos que fazem parte da cadeia principal. E aqui os demais ligantes do carbono assimétrico. Professora, mas se eu fizer desse jeito, se eu fizer de forma aleatória, se eu fizer distribuir aqui os grupos de uma outra maneira, está errado? Não está errado, tá certo? Mas assim, se um colega meu fizer diferente, o dele está certo, o meu está errado? Não. Você pode distribuir aqui os ligantes do carbono assimétrico
E para fazer o enantiômero, você imagina essa molécula no espelho, ó, e faz a representação dela, porque elas são moléculas espelhadas. Tá certo? Muito bem. Assim como tem aqui as representações dos isômeros ópticos do butano 2-ol, aparece também aqui do ácido lático, tá certo? Dê uma lida, assim, uma estudada. Ó, aquela dica que eu falei, carbono insaturado não é carbono assimétrico, tá? Um tópico muito importante, meninos, é você saber identificar o carbono quiral em uma cadeia fechada, em uma cadeia cíclica. Mas é muito simples, olha. Esses dois carbonos que vocês estão vendo aqui, o carbono D e o carbono E, são carbonos assimétricos, tá? Note, o C não é um CH2, o B não é um CH2, o A também não é porque é um CH2. Nota, aqui você tem, vou analisar aqui o carbono ligado ao cloro, ó. Por que ele é assimétrico? Um dos ligantes desse carbono é o cloro, tá? O outro ligante é o hidrogênio. Professora, no meu livro não tem esse hidrogênio aí não, que eu já desenhei, né? Para aparecer aqui para você não sentir falta dele. E os outros dois ligantes, já que esse carbono é tetraédrico, ele faz 4 ligações. Aí você vai analisar, né, saindo aqui desse carbono no sentido horário e no sentido anti-horário. Ó, saindo aqui desse carbono, no sentido horário, você tem ó, um CH ligado a um CH3, tá vendo? CH2, CH2, CH2. Ok, então no sentido horário você tem isso. No sentido anti-horário, olha o que aparece. CH2, 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 CH ligado a CH3. Vocês estão vendo? No sentido horário é diferente do sentido anti-horário. Portanto, esse carbono é assimétrico, certo? Está na cadeia fechada, esse ligante é diferente desse ligante e os grupos que aparecem no sentido horário são diferentes dos grupos que aparecem no sentido anti-horário, certo? Tem aqui outro exemplo para você também trabalhar, treinar a identificação de carbono assimétrico em cadeias cíclicas. Olha, vamos fazer uma questãozinha. Pronto, aqui tá bom. Questão 11. Os aminoácidos que possuem um centro quiral apresentam duas formas enantioméricas. Lembram? Par de enantiômeros. Observe abaixo a estrutura química de 4 aminoácidos: serina, glicina, alanina, cisteína. O único desses aminoácidos que não apresenta enantiômeros é... Ok. Por enquanto, o que é que eu vou procurar? Carbono assimétrico. Vamos lá. Deixa eu ver. Olha, a serina tem um carbono assimétrico, meninos. Ó, está bem aqui, vocês estão vendo? Professora, não estou conseguindo identificar isso aí como carbono assimétrico. Ó, olha os ligantes dele, né? Os grupos que estão ligados a ele. NH2, que é diferente desse, Cadê o quarto? O quarto é o hidrogêniozinho, viu, meninos? Que tá bem aqui assim, tá implícito. Então, tem 4 grupos diferentes ligados a esse carbono é assimétrico. Então, essa molécula aparece na forma de enantiômeros, tá certo? Aqui, vamos ver se a alanina aparece carbono assimétrico. Aparece bem aqui assim, ó. Esse carbono é assimétrico. A cisteína também tem um carbono assimétrico, ó, tá aqui. A glicina não tem carbono assimétrico. Observe esse carbono aqui. Ele é um carbono insaturado, faz uma ligação dupla, não pode ser assimétrico. Tem outro bem aqui, ó. Mas esse carbono aqui é um CH2, então ele também não é assimétrico. Conclusão, a resposta da minha questão, o único desses aminoácidos que não pode aparecer na forma de enantiômeros é a glicina. Tá? Opa, tem uma questão aqui, parece assustadora, né? Essa estrutura. Tem uns que olham e já, não vou conseguir fazer. Vai sim. Às vezes a estrutura é complexa, a questão tem um texto grande, mas a gente consegue lendo lá, consegue ver que não é, consegue resolver e ver que não é tão difícil. Aliás, às vezes era bem fácil. Bora lá. Aqui esse texto é só informativo. Aí vamos para o comando. A respeito da estrutura da salvinorina A, considere as seguintes afirmações. Contém anéis heterocíclicos. Verdade, ó. Tá vendo um anel? Uma cadeia fechada com um heteroátomo aqui, ó, no ciclo. Então é um heterociclo.
Tem outra bem aqui assim, ó, já que está no plural, tem outra aqui. Então, esse item 1 aqui é correto. Contém carbonos assimétricos. Vamos procurar o carbono assimétrico, ver se a gente encontra. Ó, tô vendo bem aqui assim, olha. Não vou ficar marcando aqui os grupos, senão vai ficar, a imagem vai ficar muito cheia de informação, vai ficar ruim de vocês entenderem depois. Ó, esse grupo é diferente do hidrogênio, né? Que é diferente dessa partezinha que tá vindo aqui no sentido horário e que é diferente dessa partezinha aqui que tá vindo no sentido anti-horário. Tá certo? Ó, sentido horário, sentido anti-horário. Eu estou vendo mais carbonos assimétricos aí, meninos. Olha, tem um bem aqui, ó. Tá vendo? Esse carbono é assimétrico. Tem mais, viu? Vou deixar para vocês procurarem. De qualquer forma, o item 2 também é verdadeiro, ó. Contém carbonos assimétricos. Fato. Item 3. Não contém carbonos terciários. Será? Opa! Estou vendo carbono terciário bem aqui, ó. Você tá vendo? Esse carbono tá ligado a 1, 2, 3 outros carbonos. Então, ele é um carbono terciário. Logo, esse item aqui é falso. Tá certo? Conclusão. A resposta correta da minha questão é apenas a 1 e 2 estão corretas. Certo? Tem vários outros exercícios, meninos. Olha, muitos exercícios. Vão fazendo como eu fiz agora. Vai lendo o conteúdo, vai resolvendo as questões. Apareceu qualquer dúvida, o gabarito não está batendo, você não conseguiu fazer a questão, vai no botão pergunta, no aluno online, e manda a dúvida para o seu professor, tá certo? Já resolvi todas as questões. Preciso de mais questões? Manda lá, faz o pedido ao seu professor. Vai lá no aluno online, clica no botão pergunta e escreve lá a sua mensagem que o professor vai receber um e-mail com a sua solicitação e vai posteriormente responder, tá certo? A equipe tá amando responder as perguntas de vocês, então não deixem de fazer as suas indagações, de tirar suas dúvidas, porque a gente está com saudade de vocês, meninos. Então, uma forma da gente ter um contato com vocês e saber como é que vocês estão, como é que vocês, o que vocês estão sabendo, o que vocês não estão entendendo, através desse canal, é por meio desse canal, tá certo? Então não deixem de mandar as dúvidas pra gente, as perguntas, as sugestões, tá? Muito bem, vocês estão vendo aí, tem muitas questões. Ah, professora, tem uma forma prática de diferenciar os isômeros ópticos, um enantiômero do outro? Tem, meninos. É, os isômeros ópticos, né, os enantiômeros, eles apresentam as propriedades físicas idênticas. A única propriedade física diferente de um enantiômero para o outro está relacionada ao desvio do plano de vibração da luz polarizada. E o que é uma luz polarizada? Bom, uma fonte de luz, ela emite muitas ondas de luz, certo? E essas ondas de luz vibram em diferentes planos, em vários planos. É possível eu polarizar essa luz comum de modo a fazer com que essas ondas de luz vibrem só em um único plano, ó. Aqui vibrando em diversos planos, aqui passou a vibrar em um único plano. Então, isso é o que a gente chama de luz polarizada. Muito bem. É possível, utilizando um polarímetro, né, em um laboratório que possua esse equipamento, verificar se a substância a substância química é um enantiômero. Ou seja, se ela tem essa propriedade física que eu acabei de falar para vocês, que é a capacidade de desviar o plano de vibração da luz polarizada. O polarímetro, por dentro, né, teria uma estrutura mais ou menos parecida com essa daqui, onde você tem uma fonte de luz comum, né, uma fonte luminosa. Aí você tem aqui, olha, aí tá aparecendo aqui que os planos de vibração, você tem um polarizador, tá certo? E ao passar por esse polarizador, você vai obter aqui a luz polarizada. Você coloca as suas moléculas aqui, as moléculas que você quer analisar, e você verifica aqui. Note que ao passar a luz, ao passar aqui ao atravessar o recipiente com as moléculas, note que essas moléculas aqui, elas são
está falando aqui, ó, que são moléculas simétricas, tá? A luz polarizada, ao passar aqui por essas moléculas, ao atravessar o recipiente com essas moléculas, ó, o plano de vibração da luz polarizada não sofreu nenhum desvio. Então, essas moléculas aqui que estão aqui dentro são simétricas. Elas não são aqueles enantiômeros que a gente falou antes, certo? Elas não têm atividade óptica. Agora aqui, note, tá aqui a luz polarizada. Coloquei umas moléculas aqui que são assimétricas. Olha o que aconteceu. As ondas estavam vibrando nesse plano, as ondas de luz, e sofreram esse desvio aqui, ó, de alfa graus para a direita. Estão vendo? Isso é ter atividade óptica. Então, os enantiômeros têm atividade óptica. E o interessante, lembram lá dos dois enantiômeros, o parzinho, o objeto e a sua imagem? Ótimo, porque deixa eu dizer para vocês, se um deles desviar o plano da luz polarizada x graus para a direita, o outro vai desviar x graus para a esquerda. Lembram lá do mais e do menos que apareceu lá no início, lá no componente das folhas de hortelã, que eu disse para vocês que eu ia dizer por quê? Justamente por conta disso. Uma daquelas moléculas desvia o plano de vibração da luz polarizada para a direita, então ele é o isômero destrorotatório. E o outro desvia para a direita, então ele é o isômero levorotatório, tá certo? Existem outros nomezinhos que a gente utiliza para esses isômeros. Isômero é destrógiro, levógiro, destrogiro, levogiro, tá certo? Tá aqui, ó, nome destrorotatório ou destrógiro, levorotatório ou levógiro. As palavras destrogiro e levogiro com um acento é uma nomenclatura mais antiga. Ok, aqui tem um pequeno mapa mental onde você tem um resumo do que foi falado até agora. Aí você pergunta, né? Por que isomeria óptica, né? Justamente por conta disso, porque olha, essa relação, essa propriedade física que está relacionada ao desvio da luz, do plano de vibração da luz polarizada. Ó, note aqui, 2-metilbutanol, 2-metilbutanol, 2-metilbutanol. São substâncias, ó, a fórmula plana, a fórmula molecular mesma, a fórmula plana mesmo. Note, ponto de ebulição, o mesmo. A densidade a 25 graus Celsius, a mesma. A solubilidade a 25 graus Celsius, a mesma. Só que, quando chega bem aqui, ó, o mais aqui, ó, ele é o destrorotatório. Ele desvia o plano da luz polarizada 5,90 graus para a direita e a imagem especular dele, ou vice-versa, né? Esse aqui eu posso tratar como objeto, isso aqui como uma imagem, desvia a luz para a esquerda, menos 5,90 graus. Tá certo? É o levorotatório, ok? Gente, se eu colocar em um recipiente uma mistura desses dois isômeros ópticos, só que uma mistura equimolar, 50% do destrorotatório e 50% do levorotatório, desculpe, eu vou ter uma mistura racêmica. E a mistura racêmica ela é opticamente inativa. Se o isômero ativo desvia o plano de vibração da luz polarizada, o inativo não desvia. E a mistura racêmica, ou seja, 50% de moléculas dessas, 50% de moléculas dessas, em um único recipiente, é uma mistura inativa. Por quê? Ora, eu tenho 50% aqui, ó, de moléculas que desviam a luz 5,90 graus para a direita, e tenho 50% de moléculas que desviam a luz 5,90 graus para desvia o plano de vibração da luz polarizada 5,90 graus para a esquerda. Ora, o que uma desvia para a direita, a outra vai lá, compensa, desvia para a esquerda, certo? A gente diz que uma mistura racêmica contém 50% de cada um dos isômeros ópticos, né, de cada um dos enantiômeros, e ela é inativa por compensação externa, porque o que uma molécula desvia para a direita, o plano da luz polarizada, a outra desvia para a esquerda, tá certo? Aqui, no finalzinho do capítulo, você vai encontrar alguns textos mostrando assim, os efeitos fisiológicos dos enantiômeros. Gente, essas moléculas parecem simples, né?
Professora, um é objeto, outro é imagem. É tão relevante assim essa diferença entre elas? Sim. Olha, um exemplo aqui. A adrenalina, por exemplo. A leva rotatória é a que possui efeito fisiológico no organismo. Ou seja, quando ela é lançada na corrente sanguínea, né? Por exemplo, quando a pessoa toma um susto, ela provoca lá aquela aceleração nos batimentos cardíacos, tá certo? Já o destro-rotatório, né, da adrenalina não tem esses efeitos, tá certo? Ó, tá vendo, ó? A molécula de adrenalina tem um carbonozinho assimétrico aqui, tá? Aí aparecem outras substâncias, como a aspargina, aparece aqui mais adiante a talidomida, né? Tá aqui o carbono assimétrico da talidomida. A talidomida foi uma medicação utilizada nos anos 60. Era receitada pelos médicos para as mulheres no início da gravidez, né? Porque ajudava a diminuir aqueles efeitos, né? Não muito agradáveis que algumas mulheres têm no início da gravidez. Só que existia, ela como é uma molécula simétrica, existia uma configuração que não era a medicação, que causava deformação nas crianças que estavam ali sendo geradas. Eu falo muitas vezes que parece muito simples a diferença entre essas duas, os isômeros ópticos, né? O par de enantiômeros. Mas às vezes um é o remédio e o outro é o veneno. Deem uma lida nesse texto, vocês vão achar interessante. Ok, aí vamos vir aqui com os exercícios. Ó, vamos fazer essa questãozinha aqui. Uma molécula quiral, se a sua imagem não é idêntica à sua imagem especular. Considere, por exemplo, ó, se a imagem especular, ou seja, a imagem no espelho, então ela não é idêntica. E aí você tem, então, um par de enantiômeros. Considere, por exemplo, a molécula do ácido lático, onde temos dois isômeros ópticos, o ácido mais lático e o ácido menos lático, né? O destro-rotatório e o levo-rotatório. Pode-se afirmar para os dois isômeros ópticos que ambos não desviam o plano da luz plano polarizado. Desviam sim, né, gente? Um para a direita, outro para a esquerda. Os dois isômeros ópticos são chamados de enantiômeros. Ah, molezinha, né? C. O ácido menos lático é o destrógeno, ó, aquela forma antiga que eu falei para vocês, tá vendo? Tá escrito aqui destrógeno, nem é destrogiro, nem é destrorotatório. Falso. O ácido mais lático é o levógiro, né? Falso. Uma solução dos dois isômeros na mesma concentração desvia o plano da luz polarizada de um ângulo de mais 2,6 graus. Falso. Então, no caso, a resposta dessa questão é essa. Tá certo? Então, meninos, estamos encerrando a aula de hoje, essa revisão. Espero que tenha sido bem interessante para vocês. Continuem fazendo os exercícios. Qualquer dúvida, qualquer pergunta. Acabei os exercícios, professora. Já fiz todos, por favor. Manda aí uma lista para mim. Vai lá no aluno online, tá certo? Botão pergunta e escreve a tua dúvida, a tua sugestão de pedindo novas questões. Não esquece não, tá bom? A gente está muito feliz de ter esse contato com vocês. Beijos, até a próxima.